Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo português, aprendendo ou nos apresentando a partir das capturas aproveitáveis, né? Das das apresentações, as questões que são cobradas em concurso público pelos bons feitores, né? Não é uma ironia. Pelos bons feitores de questões. São aqueles que conseguem ter uma concentração superior do que a nossa e o entendimento e aplicação lógica desses cortes de reflexão, desses cortes de objetividade sobre o discurso do concreto que a gramática traduz sobre a perspectiva da inteligência, né? Da perspectiva da responsabilidade orada, né? No sentido que é repertório desse tema tão famoso e tão cobrado no mundo, que é o português e aquilo que ele dirige pontuadamente na comunicação, né? Porque vejam bem, o português ele é um valor que é muito ilusório, né? Você dá e recebe a todo tempo pelo mecanismo de acolhimento, né? Você acontece pelo catar desses acolhimentos e aproveitar desse catar, né? Esse cataolítico, né? Você cata isso, que são essas pedrinhas definidas e organiza ela na sua descarga de sensação, atribuindo dessa conexão um fundo. E geralmente a gente atribui a referência daquele emissor ou daquilo que ele transpõe em camada de emissão, a referência que diz tomar lugar dessa emissão. Então, é desafiador e ao mesmo tempo se faz agradável quando a pessoa vai se enriquecendo e vai ganhando estrutura para participar desse acontecimento. Só que a isso existe um mérito capital, que é o capital financeiro, né? Muitas pessoas são retribuídas por isso. E às vezes os acontecimentos na nossa sociedade, os valores, eles não são bem empregados e muitas pessoas não se encorajam, se cansam, né, de estar nesse presente e, e por obrigação se fazem presentes sem a intelectualidade ativa, né? Usam o padrão geral, né? E não conseguem navegar nas camadas profundas desse padrão e perdem esse atendimento e o valor desse complexo. Porém, sabem no fundo que esse complexo faz bem, porque é a arte do ser humano de fazer as coisas tangíveis à segurança e ao sentido desse profundo paraíso que é a sensação e as escolhas, né? É a, é a, é a arte de receitar a sensação e mantê-la bem a qualquer momento, né? Seja, seja a perspectiva que for, você conseguir convertê-la sobre essa riqueza, essa magia que é
a navegação desse intelecto, né? Sobrepondo os sentidos. Que se é poder daquele que treina, né? Bom, então vamos lá, vamos continuar treinando para melhorar a nossa performance. Vamos ver aqui. Eu vou. Hoje a gente vai trabalhar questões relacionadas às funções morfossintáticas da palavra como. Aí eu vou deixar assim. No período como os rumores externos diminuíssem, ergueu-se, voltou para o quarto, estabeleceu alguma ordem nas ideias confusas, endereçou à Virgem uma súplica bastante embrulhada. A oração introduzida pelo como expressa semanticamente noção de. Vamos lá. Como os rumores externos diminuíssem, causa, né? Vamos lá. Letra A, B, C, D, U, E. Como os rumores externos diminuíssem. Os rumores externos diminuíssem. Como? Como? Tá meio que assumindo uma concessão? Não. Uma proporção? Também não. Uma finalidade? Também não. Um modo, eu tô em dúvida em modo ou causa. Modo ou causa, né? Só que a causa, o modo, vamos ver. Os rumores externos diminuíssem, ergueu-se e voltou para o quarto. Como os rumores. A causa, os rumores externos diminuíssem, o modo. Tá mais parecendo que é o modo, né? Os rumores externos diminuíssem. Causa. Como os rumores. Como os rumores externos diminuíssem. Vamos ver aqui o texto. Milagre. Aqui, ó. Incapaz de pedir qualquer coisa, arriou, caiu ajoelhado e encorou-se à banheira. Depois lembrou da Nossa Senhora, passou ali uma parte da noite tremendo. Como os rumores externos diminuíssem, ergueu-se, voltou para o quarto, estabeleceu alguma. Parece que é causa mesmo, né? Depois lembrou-se da Nossa Senhora, passou ali uma parte da noite tremendo, como os rumores externos diminuíssem. Eu vou colocar causa. Oba, acertei.
Que texto escrachante, né, cara? Arrói o nosso apelo interior, a nossa criança. Deixa eu passar aqui. Não é a hora para isso. Em como você prefere ser chamado, está correto afirmar que você prefere ser chamado como? Está correto afirmar que chamado indica estado, ser indica nome, como indica modo, você indica indeterminação. Não, você não indica indeterminação. Segmento. Como toda nova tecnologia expressa a circunstância de. Então a gente já viu um como. Ó, vamos anotar. Um como com causa. Expressando causa. Um como. Expressando ideia de modo. Vou anotar aqui. Vamos deixar aqui. O segmento como toda nova tecnologia expressa a circunstância de. Toda nova tecnologia. Como? Tempo? Não, né? Proporcionalidade. Causa. Toda nova comparação. Causa. A gente vem aqui no texto e aqui, ó. O uso de prontuários eletrônicos inteligentes também otimiza essa etapa, pois permite que os profissionais revisem prescrições médicas com mais precisão, o que reduz a margem de erro em dosagens e interações medicamentosas. Como toda nova tecnologia, a IA causa estranheza. Como toda tecnologia está comparando, parece que causa, né? Como não é uma comparação, não. Peraí. Como toda tecnologia, ele tá meio que referindo, toda tecnologia causa isso, né? Não comparação, não parece. Como toda tecnologia, nova tecnologia, como toda nova tecnologia, aí a causa estranheza. Ele tá comparando? Não, não parece comparando. Mais que, menos que, assim como, quanto, como, igual. Assim como, quanto, como. É, entendi. O pessoal ele pega a afirmativa como e coloca assim, igual toda tecnologia, ou coloca assim, mais que, menos que, mais que toda, assim como, assim como. Então, isso aí ajuda a definir que é uma comparação. Então, ok. Vemos aqui um como no sentido de comparação. O que a gente precisa fazer é as conjunções, é, conjunções causais. E aí a gente pega aqui, ó. Conjunções causais. Todos os comos que a gente pegar e conseguir substituir por esses são causais. Conjunções
Vamos ver aqui. Modo, né? Conforme, como, segundo. E essas conjunções de modo. Vamos continuar aqui, a gente, à medida a gente vai. Uhum. Alguns, a palavra como introduz uma ideia de alguns como cartola são comparação, né? São trigo de qualidade especial. Vamos ver aqui, ó. Comparação. E aí, se a gente pegar essa lista aqui, ó. E assim como, ó, a gente mudar para cá, ó. Alguns, assim como Cartola, tal qual Cartola, tanto quanto Cartola, mais que Cartola, menos que Cartola, melhor que Cartola, pior que Cartola, nós estaríamos utilizando, a gente evidenciaria a comparação. Então, Kolbe manteve a síntese, né? Na passagem, a motivação é das melhores. Só não sabemos ainda se isso vai contribuir, de fato, para o fim do racismo. Só foi empregado como elemento coesivo com valor semântico de. Só foi empregado como elemento coesivo de valor semântico de. A motivação é das melhores. Só não sabemos. Não sabemos. Oposição, comparação, conclusão, explicação, conformidade. Não sabemos ainda se isso vai contribuir, de fato, para o fim do racismo. Parece que é uma conclusão, né? E vamos ver a outra. E poderia ser substituído pela conjunção, portanto, não sabemos ainda. Não, oposição e todavia. Só não sabemos oposição. Vamos ver aqui se tem oposição. Mas, porém, contudo. Aqui, ó. Ideia de oposição. A gente tem isso daqui, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, se não obstante. Então, se a gente pegasse aqui, ó. A motivação é das melhores. Eu pus conclusão. Vamos ver aqui, ó. Conclusão.
Aqui, palavras, expressões. São essas daqui, ó. Se a gente pegar aqui. Essas são conclusão. Se a gente pegasse o se nessa frase, a motivação é das melhores. Só não sabemos ainda. Peraí. Só não sabemos ainda. Logo, não sabemos ainda. Logo, não sabemos ainda se isso vai contribuir de fato para o fim radioso. Portanto, não, na verdade não. Mas aí é outra coisa, né? Mas não sabemos ainda se isso vai contribuir. Porém, não sabemos ainda. Contudo, não sabemos ainda. Todavia, não sabemos ainda. Entretanto, não sabemos ainda. Vamos ver aqui os comentários. Revisar. Tudo posso naquele. Termos só na frase indica uma restrição ou oposição, sugerindo que apesar da motivação ser boa, ainda há incerteza sobre o impacto na luta contra o racismo. A conjunção, todavia, poderia substituí-lo sem prejuízo de sentido, pois também expressa uma ideia de contraste ou adversidade. Essa é meio difícil. Qual é o sentido atribuído pela palavra como, grifada no parágrafo introdutório do artigo ao enunciado em que ocorre? Onde que tá aqui, ó? O texto de hoje não é meu, é de uma mãe que vem lutando pelo direito de sua filha frequentar a escola. Renata Zarnowski é uma mãe. Como toda mãe de criança neurodivergente. Esse como toda mãe é uma comparação, né? Assim como toda mãe, tal qual toda mãe. Aqui, sem sombra de dúvida, a gente coloca. Quais são os sentidos veiculados por cada uma das ocorrências da palavra como no parágrafo abaixo? Tá, esse nome aqui que muito provavelmente não gostava do seu nome. Resolveu ser chamado esse nome aqui, porque se comparava a um naturalista romano de nome, esse nome aqui. Na realidade, o suíço era médico, assim como seu pai, responsável pela cura dos famosos. Foi convidado a dar aulas em uma universidade na Austrália, mas como se achava muito superior, parece que é comparação e causa. Então, se comparando com o pai, e aqui o como tá demonstrando a causa dele não ter ido, que é ele se achava superior. Observe as 3 ocorrências da palavra como no último parágrafo do texto. Em seguida, identifique a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre elas. Não, na verdade, agora eu vou buscar outro tema aqui, ó, para aumentar o meu repertório aqui.
Estava com esse tema, agora eu vou pôr esse. Aqui, ó, funções morfossintáticas da palavra até. E vou filtrar. Temos 3 questões. Vamos lá. Vamos pegar esse link. Vou jogar ele aqui. Mesmo, né? Aí começa pra cá. Que... funções morfossintáticas da palavra até. Na frase, ele caminhou até a montanha para apreciar a vista panorâmica. O uso da preposição sublinhada justifica-se. Ele caminhou a montanha para apreciar. Então, aqui está falando uma ideia de localização, né? Por se referir à união entre 2 termos, estabelecendo a ideia de uma sequência temporal de evento, porque expressa uma função essencial, indicando um limite espacial. Essa B tá boa, né? Tá meio graudinha. Porque introduz uma expressão adverbial de tempo até, indicando uma relação de ação entre as frases, por se combinar uma palavra seguinte e assim estabelecer ideias de antecipação temporal. Vou marcar B. Opa, essa mesmo, né? Então a palavra até com uma. Vamos lá, ó. Primeira. Função essencial indicando um limite espacial. Limite espacial. Primeiro card que a gente pega, né? Nossa coleção. Próximo. As proposições listadas na sequência versam sobre os elementos linguísticos e seu papel na organização sintática e textual no excerto. No excerto 1, analise as e indique a única explicação que não tem correspondência com o uso feito no texto. Não entendi. No excerto aqui, indique a única explicação que não tem correspondência com o uso feito no texto. Vamos lá o texto. Na sequência apresenta 3 excertos. A mente das abelhas. Maurício Brum e Bruno Garatoni. Vamos lá ler o excerto 1. Elas sabem contar. Se comunicam por meio de danças. Na verdade não é isso, não. Medem distâncias e horários. Isso aqui é uma tradução. É uma tradução do que realmente é, né? Horários. Aprendem a usar ferramentas, transferem conhecimentos aos descendentes. E também brincam por puro divertimento. Podem até ser capazes de metacognição, a habilidade rara de refletir sobre si próprio. Vejo que a ciência está descobrindo sobre esses insetos. A elipse do sujeito a partir do 2º ao 4º período é um dos recursos de coesão de que o autor se utiliza para evitar repetição, o que retorna a leitura mais fluente. Onde que tá a elipse aqui, ó? Primeiro, aqui, ó, 2º ao 4º, né? Se comunicam por meio de danças. 2º, medem distância e horários.
aprendem a usar ferramentas, transferem conhecimento aos descendentes e também brincam por puro divertimento. Cadê a elipse do sujeito a partir do segundo ao quarto período? É um dos recursos. Elipse de sujeito é. Vamos ver aqui. Elipse de sujeito. É retomar o sujeito, né? Ocorre quando o sujeito de uma oração não é expresso, mas pode ser facilmente identificado pelo contexto. Então tá corretíssimo. Então não é essa que a gente tem que marcar. Essa questão tá grande, né? O texto apresenta 5 períodos justapostos, sinalizados por pontos. O terceiro período é formado pelo processo de coordenação. Neste há 4 estruturas coordenadas e o último é formado por subordinação. Primeiro período, elas sabem contar. Segundo, se comunicam por meio de danças. Terceiro, medem distâncias e horários, aprendem a usar ferramentas, transferem conhecimentos aos descendentes. E também brincam por puro divertimento. Quarto, podem até ser capazes de metacognição, a habilidade rara de refletir sobre si próprio. 5. Veja o que a ciência está descobrindo sobre esses insetos. Então tá certíssimo essa parte. E agora o terceiro é formado pelo processo de coordenação e o último é formado por subordinação. Terceiro, medem distância, horários, aprendem a usar ferramentas, transferem conhecimentos aos descendentes e também brincam por puro divertimento. Então, tá em sim. Letra B. O texto descreve as habilidades das abelhas, sendo a última habilidade posta em destaque por meio da partícula até, que no texto indica não uma simples inclusão, mas gradação limite. Podem até ser capazes de metacognição. Então, até que no texto indica não uma simples inclusão, mas gradação limite. Sim, correto. Do ponto de vista da flexão modo temporal, os verbos são usados predominantemente no presente do indicativo. Apenas o verbo ver se apresenta no subjuntivo. Contar se comunicam por meio de danças. Comunicam. Contar, comunicam. Medem. Aprendem. Transferem conhecimentos. Transferem. E também brincam. Divertir. Podem. Capazes. Habilidade de refletir. Vejo que assim está. Aqui o verbo ver. Veja, né? Tá no subjuntivo? O que é o verbo no subjuntivo? É o verbo. Expressa incerteza, possibilidade ou desejo de dúvida. Veja. Dúvida. Cadê? Veja. Está no subjuntivo? Veja o que a ciência está descobrindo. Não parece não, né? Vamos ler a letra E.
Quanto à transitividade, há verbos transitivos diretos, indiretos, predicativos pronominais e há os que são usados no sentido intransitivo absoluto, como contar e brincar. Predicativos pronominais e há os que são usados no sentido intransitivo absoluto, como contar e brincar. Nossa, que difícil, cara. Transitividade. Vamos ver aqui, ó. Transitividade de verbos. Transitividade verbal refere-se à relação entre um verbo e seus complementos, objetos, indicando se ele precisa ou não de complementos para ter sentido completo. Verbos podem ser classificados como transitivos diretos, indiretos ou bitransitivos, ou intransitivos, dependendo dessa relação. Verbos transitivos exigem um complemento direto, sem preposição, para completar seu sentido. Eu li o livro. O livro é o complemento direto. Vamos ver aqui se tem. Elas sabem contar, se comunicam, sabem contar. Esse aqui é o direto, né? Então tem indireto. Exige um complemento indireto com preposição para completar o sentido. Exemplo, eu gosto de chocolate. De chocolate é o complemento. Se comunicam por meio de danças, por meio de danças. Esse aqui já é indireto, né? Comunicam por meio de danças, medem distâncias e horários, aprendem a usar ferramentas direto. Agora vamos ver os outros aqui. Indireto, direto e indireto. Exige tanto um complemento direto quanto um indireto. Eu ofereci flores à minha mãe. Flores é o complemento direto e a minha mãe é o complemento indireto. Tem isso. Verbos intransitivos. Verbos intransitivos possuem sentido completo e não precisam de complementos. Exemplo, o pássaro voa. Tem bastante intransitivo. Voar é o verbo, né? Não tem nem nada, né? O verbo possui sentido completo. O pássaro voa. O voar, né? Voar. Verbos de ligação não expressam ação, mas conectam o sujeito a um predicativo, que expressa uma qualidade ou estado do sujeito. Ela está feliz. Está é um verbo de ligação. Ver sentido intransitivo como contar e brincar. Vou marcar essa daqui. Nó, que questão, hein? Caralho. Foi funda. Hoje em dia, até prato de almoço anda pagando de executivo. Ah, essa é boa, hein? Gostei. Essa é uma tira bastante elegante para ambientes urbanos, né? A preposição até insere no texto uma ideia de não é de tempo, exclusão, delimitação, distância ou inclusão. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Vou até pôr aqui. Vamos usar esse mesmo aqui. Tempo, não. Hoje em dia, prato de almoço anda pagando de executivo. Até
Ele tá delimitando até prato. Não é de distância, também não. Incluindo até. Ele tá incluindo alguma coisa? Incluindo até. Delimitando. Poxa, essa é complicada. Delimitação nesse sentido aqui, ó. Não acontece, né? Até prato de almoço. Exclusão. Parece que ele tá fazendo uma inclusão, né? Até prato de amor. Só que ele tá falando, preposição até insere no texto uma ideia de. ah, Vamos pegar aqui, ó. Conjunções. Vamos ver as condições de inclusão. Portanto, logo assim. Vamos ver. Hoje em dia, até prato. Hoje em dia. Hoje em dia. hum, Hoje em dia. Prato de almoço. Eu acho que é uma inclusão. Nossa, pra mim foi difícil marcar. Mas é uma inclusão mesmo. Dá pra ver. Então vamos ver aqui. Até no sentido de inclusão. Limite espacial. Essa 2 está como. é, Indica não uma simples inclusão, mas uma gradação limite. Um limite, uma gradação limite. E até como uma gradação limite. Né? Aqui, ó. Vamos ver. Podem até ser capazes de metacognição. Podem ser capazes de metacognição. Até ser capazes. Então vamos mudar o nosso assunto, né? Vamos mudar de assunto, pessoal. Vamos falar de função morfossintática da palavra só. Hum, Assinale a alternativa na qual o uso da palavra só apresenta o mesmo sentido em que com o lobo não sai só. Que com o lobo não sai só. Mesmo Maria para aguentar João. Não, a letra A tá no sentido de exclusão, né? Vamos pegar isso aqui. Funções morfossintáticas da palavra só. Letra A, não. Falta um mês para nossa viagem.
Não, também não. Sei que a estrada estava muito congestionada. Só sei que com o lobo não sai só. Que com o lobo não sai só. Só sei que na estrada, sei que a estrada estava muito congestionada. Ela correu bastante que outra competidora venceu a prova. Essa daqui. Tem o só dá uma ideia subjetiva de sujeito, né? Vamos ver. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. O só pode assumir dois valores. Só pensa em você, troque por somente. O valor adverbial de exclusão só pensa nela. Ela sempre anda só. Troque por sozinho. Valor adjetivo. Então, o cara tá falando que só pode ter dois valores semânticos. O adverbial de exclusão, adverbial que acompanha o verbo de exclusão, e também o valor de adjetivo. Como que a gente sabe que é um ou que é outro? Esse aqui consegue trocar só por somente. E esse consegue por sozinho. Vai aderir bem, vai encaixar bem ao texto. Leia o trecho a seguir. O caçador de mamutes via muitos deles e só conseguia capturar um ou outro. Assinale a opção em que o termo só apresenta o mesmo valor semântico da frase acima. Ele foi ao teatro. Então, nesse aqui o termo. Aqui a gente nota claramente que é um adjetivo de exclusão, né? É um advérbio de exclusão. Conseguia, só conseguia acompanha o verbo, advérbio de exclusão. E na letra A aqui, tá acontecendo é um valor adjetivo. Também aqui, ó. O mesmo acontece na letra B. Aqui, ó. Verbo chegou no passado só. No pretérito, né? Só. Então parece que a letra C tá ok. Letra D ou letra E? Vamos ver. Com esse dinheiro, compra 3 ingressos. Não, pera aí. Não, não. Então letra C não. Parece que letra D. Com esse dinheiro. Mamutes via muitos deles e conseguia capturar um ou outro. Isso só. Esse aqui, ó. Com esse dinheiro, somente compra 3 ingressos. Compra, só compra. Advérbio de exclusão. Valeu pela dica, né, colega? Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta o mesmo significado na frase a seguir.
Só que o resultado final se mostra aquém do que a Disney já fez anteriormente e muito melhor. Que o resultado, né? Ao advérbio aqui, ó. Não. Só que o resultado. Só. Vamos tirar o só e vamos ler de novo. Que o resultado final se mostra aquém do que. Vamos ver. Aprenda a falar por si e não a usar os outros. Não. Eu empresto meu celular. Que não. Então aqui tem uma adversação, né? Vamos ver A, B, C, D. Vamos deixar B por enquanto. Ele pediu para ficar com ela. Não. Os problemas são os mesmos e mais graves. Só que mais graves. Eu empresto meu celular. Não. Ele pediu para ficar. Eu empresto meu celular. Só que não. Não, parece que ele traduz. Os problemas são os mesmos. Só que mais graves. Né? Que mais graves. Só é um advérbio de intensidade. Não. Não é isso não. É um. Só. É um adjetivo? É um adjetivo? Só que mais graves. Não, não sei o que que é só aqui nessa palavra, nessa frase. Vamos ver aqui. O que é só nessa frase morfologicamente? Na frase, a palavra só morfologicamente é um advérbio. Ele funciona como uma adjunta adverbial, modificando o sentido da outra palavra ou expressão na frase. Advérbio em geral só é classificado como um advérbio quando tem o sentido de apenas ou somente. Por exemplo, na frase ele estuda. Então vamos ajudar aqui também, ó. Vamos pagar a nossa colega. Em geral, só é classificado como um advérbio quando tem sentido de apenas ou somente. Beleza. Os problemas são os mesmos. Apenas que mais graves. Somente que mais graves. Deixa eu ver aqui. Apenas ou somente. Só que mais graves. Só apenas mais graves. Apenas que o resultado. Essa eu acho que eu vou excluir. Não gostei. Vamos ver o nosso colega aqui. Funções de só nessa frase. Funciona como uma conjunção adversativa equivalente a porém, mas, contudo, introduz uma ideia de contraste ou restrição em relação ao que foi dito anteriormente. Então, só
Então, só nessa frase. Funciona como uma conjunção adversativa. Aí a gente pode usar trocar por porém, mas ou contudo. Vamos ver se dá. Os problemas são os mesmos, porém que mais graves. Contudo, mais graves. Contudo, deu. Mas mais graves. Mas deu também, mas não encaixou bem. Aqui, ó. Porém que os resultados não, mas que o resultado final se mostra que ficou legal. Porém, só que nessa aqui cabe mais o porém, né? Porém que o resultado final se mostra quem? É. Ó, na fala do tigre, só se dois pudermos visitar uma prisão, a palavra destacada tem valor. Se depois pudermos visitar uma prisão. É restritivo, né? Opa, por que eu fiz aqui? Inclusivo. Se, só se. Não, peraí. Se depois pudermos visitar uma prisão. Só se depois. Inclusivo. Não, restringindo, incluindo temporal. Parece que ele tá incluindo, né? Ó. Vamos ver. A mamãe perguntou se a gente quer ir ao zoológico hoje. Ele tá incluindo, né? Se depois pudermos visitar uma prisão. Não, obrigado. Ele está restringindo. Ele está restringindo. É... Por que ele está restringindo? Porque ele está dizendo que, ó, só se pudermos visitar uma prisão. Ele não está falando assim, só. Faz sentido. Mas deu uma dúvida, né? É normal. Trocar só por apenas ou somente. A ideia que passa é de restrição. Quero ir, mas não posso. Você pode ir, mas só se terminar o trabalho. Então, é realmente restritivo. Aqui, ó, mais um. Sentido restritivo. Mas só se terminar o trabalho. Só se formos ao cinema. Só se comprar pra mim. Só se depois pudermos visitar uma prisão. Então aí, só no sentido restritivo. É mais uma função morfológica da palavra só. Sentido restritivo. É... Conjunção adversativa. Conjunção adversativa.
Valor adverbial de exclusão. Exclusão. Opa. Valor de adjetivo. Sozinho. E conjunção adversativa, né? Aqui, ó. A conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo. Somente sentido restritivo que a gente tem. Por exemplo, você pode mais só terminar o trabalho. Mais só. É isso. Então no vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. E é isso, né? Estudamos algumas funções morfossintáticas de algumas palavras. Palavras foram só, como e até, né? Como, até e só. No próximo vídeo a gente continua nosso enriquecimento de aprofundamento no entendimento que um leitor, né, consegue ter na sua diferenciação dos demais leitores na vida, né? Bom, é isso aí, a gente se vê na próxima. Fui!